Cara, falando em linguagem, tem um mito que eu acho muito massa, que é o mito de Odin. Odin, ele faz 2 sacrifícios, né? Primeiro dos sacrifícios de Odin, ele vai até um poço, que é o poço de Mimir, para ter mais conhecimento, para ter mais sabedoria. E aí um gigante que mora lá no poço, que é o guardião do poço do conhecimento, ele pede um sacrifício para Odin. O sacrifício é o seu olho. Odin precisa sacrificar um olho. Então Odin dá o seu olho em troca de um gole do poço do conhecimento. Então Odin sacrifica o seu olhar e pode beber um pouco e se torna o deus mais sábio dos nórdicos. E aí agora ele vai pelo mundo com o seu conhecimento. Mas ainda precisaria, de alguma forma, comunicar esse conhecimento, aquilo que ele aprendeu. Então ele vai fazer um outro sacrifício. Ele quer agora um certo tipo de alfabeto para conseguir comunicar aquilo que ele percebeu de conhecimento e sabedoria do poço. Então ele se sacrifica novamente para a grande árvore, que é Yggdrasil. Ele se mata, né, simbolicamente falando, na árvore, ele se enforca, ele fica pendurado por 9 dias e 9 noites nessa árvore. E aí ele morre e ao renascer ele recebe as runas, que seriam o alfabeto nórdico. Tá, beleza. Existem várias coisas aqui, inclusive a forma que Odin morre é interessante, porque ele lança a sua lança para o nada e essa lança volta e crava no seu peito. Só que isso é interessante, porque a lança de Odin nunca errava o alvo. Então jogar fora a lança e voltar para si mesmo significa que o alvo para que você descubra o teu idioma e a tua linguagem está dentro do teu peito. Vamos lá. Todos nós temos uma forma de perceber a realidade. Como é que a gente vai comunicar essa forma de perceber a realidade? Por meio das palavras. As palavras são a única forma que eu tenho para te transmitir aquilo que eu sei. Seria o meu alfabeto individual. Eu sou capaz de criar a realidade por meio da fala. Então, para que eu possa criar uma realidade que realmente faça sentido comigo, é necessário que eu descubra o meu alfabeto. A minha forma de me comunicar, de falar, de expressar a vida. Isso está representado simbolicamente pelo mito de como ele se sacrifica para conseguir comunicar. E por que sacrificar um olho para obter conhecimento? Por que sacrificar um olho para obter conhecimento, cara? Não é melhor a gente ver a vida com 2 olhos? Sim, mas se esses 2 olhos eles falam só de dualidade, de certo e de errado, de luz e sombra, por que a gente não consegue unificar os 2 em um só e perceber a realidade como ela é, única? Que é caos, que é ordem, que é noite, que é dia, que é tudo um só. Então esse olhar unificado sobre a realidade traz consigo também a possibilidade de que você consiga integrar o mundo em si e aí então comunicar. Tem um outro... Foda. É uma doideira, cara. Tem um outro mito. Na verdade, não é um mito, é um sonho de um xamã dos índios Lakota dos Estados Unidos. É o Black Elk, alce negro. Ele, enfim, nessas culturas nativas norte-americanas, sempre tem um xamã, que é o líder espiritual da tribo. E dentro da mitologia dos nativos americanos, existe um ponto central do universo que é a montanha sagrada, a montanha do centro do mundo, que eles chamam. E aí, quando o Black Elk, quando o alce negro estava em meditação, para tentar entender aonde seria essa montanha do centro do mundo, que é onde você vai para olhar o mundo inteiro, ele começou a perceber que, na verdade, a montanha do centro do mundo era ele mesmo. Mas não ele, mas todos nós. O que isso quer dizer, cara? Qual é o ponto central do mundo? Qual é o ponto central do teu mundo? Eu mesmo. Exato. É nesse sentido. Se a gente for capaz de escalar a nossa montanha interior, o que isso significa? É encontrar dentro da gente aquilo que faz sentido para nós, a gente é capaz de experienciar a realidade de uma forma unificada. E aí, com isso, compartilhar e despertar outras pessoas para a forma unificada que elas têm de ver a realidade também. No fundo, é sempre isso. É sempre sobre encontrar dentro de si um ponto central de comunicação para compartilhar a visão que você tem sobre o universo. E aí as religiões fazem isso colocando em doutrinas. Olha, a forma certa de enxergar a Deus é assim, assim, assim. A forma certa de agir é assim, assim, assim. Não. É individual. A experiência humana, ela é sempre individual. É só tua. Portanto, a experiência com o divino também sempre será só tua. A experiência espiritual sempre será só tua. Por isso que a sincronicidade, como a gente falou antes, ela é algo que faz sentido só pra você. E daí isso aí também deu uma ruptura no que seria a percepção espiritual, meio que quebrou. Ah, então Deus não existe porque ele não cuida de nós? Não existe nenhum ser lá fora cuidando da Terra? É porque, no fundo, Deus nunca esteve lá fora. A gente tem uma tendência a pensar que existe um criador externo
e pegou a gente e montou como se ele só fizesse ali, colocasse no universo e saísse fora. Não. Tá dentro. A própria Bíblia fala isso, que o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está no mundo e os tolos não o percebem. Tipo, tá em toda parte. Tá dentro da gente, cara. É encontrar dentro da gente um sentido existencial, de certa forma. É ali que tá Deus. É aqui que tá Deus. Um ser humano consciente é um ser humano capaz de estar no aqui e no agora. No aqui e no agora. Raramente a gente tá no aqui e no agora. Ou a gente tá pensando no que vai fazer depois, ou a gente tá pensando no que aconteceu ontem, mas no aqui e no agora... E o único momento em que você sempre teve e sempre terá é o agora. A única chance que você vai ter de mudar o teu futuro é no agora. Sempre. O agora, ele é um ponto que tem diversas possibilidades. Ele abre diversas possibilidades, mediante a tua ação no agora. Se eu, no agora, pegar e jogar essa caneca lá fora, toda a circunstância vai mudar. Porque ela vai quebrar, a gente vai ter que parar o podcast lá. Entende? Tipo, então é sempre no agora que a gente tá agindo. Se a gente for atento no agora, cara, que vida que a gente pode ter, entende? A gente se torna... Vai soar aqui quântico, né? O co-criador. A gente se torna co-criador da realidade. Mas é. A magia é isso. A magia é isso. É você impondo a sua vontade por meio da tua atenção de acordo com o teu ato no agora. No tarô, tem o arcano número 1 é o mago. E o mago tem um chapéu. O chapéu dele faz um símbolo da Lemniscata, que é o símbolo do infinito. O infinito tem um ponto central. O ponto central do infinito é o agora. É sempre no agora que você vai poder contemplar as suas possibilidades existenciais. E por que ele faz o símbolo de voltar, ir para trás e ir para frente? Como que a gente pode agir da melhor forma possível no agora? Olhando para trás e não repetindo os mesmos erros. No agora. Olhando para frente e pensando o que eu quero fazer com a minha vida. E no agora você age. No agora. Com toda a integração da tua história, da tua narrativa, do que você contou no agora. Aí volta para aquilo da tua jornada, ela é tua. Você vai precisar construir o caminho até lá. Até aquilo que você quer se tornar. Saca? Só que a gente tem uma tendência também a querer ser sempre cópia de alguém. Cópia da cópia da cópia da cópia. Ah, porque deu certo pro João, vai dar certo pra mim. Talvez não. Mesmo que você faça exatamente tudo que o João fez, talvez não dê certo. Porque o João já é o João. O caminho já é certo, dele. né, cara? Como é que você tá dentro da cabeça do cara pra saber se deu certo? Exato. Tem um conceito do Nietzsche, que é o conceito do amor fati, do amor ao destino. É você ser capaz de amar e aceitar tudo o que aconteceu com você sem esperar que as coisas tivessem sido diferentes. É você ser capaz de amar e de aceitar aquilo que está acontecendo contigo nesse momento sem querer que a tua vida seja ou fosse diferente. No sentido de que, o que aconteceu no passado, puta, não queria que fosse assim, mas foi. E agora? O que você faz com isso? Aceita o fardo existencial e age no agora. Talvez no agora você possa mudar. Essa é a parada. Só que é a atenção, construção do caminho. É o contato com o teu eu mais profundo e verdadeiro. A sombra, ela é um conceito da psicologia analítica que é muito parecido com o conceito de inconsciente individual para a psicanálise freudiana. A sombra é tudo aquilo que você reprimiu. É tudo aquilo que você se recusa a aceitar como sendo você. É tudo aquilo que você deixou para trás. É tudo aquilo que você não olha. É tudo aquilo que você reprimiu. Essa é a melhor forma de definir. Aquilo que foi reprimido. E que você não se identifica como sendo mais. Me dá um exemplo. Beleza, um exemplo assim. Homem não chora. Então, quando você era criança, você estava se sentindo triste, chorou, e aí o teu pai disse, não, filho, não chora, homem não chora. Então você cresce e reprime a tua emoção. Em algum momento você explode de raiva e tem uma crise emocional, porque você reprimiu aquilo. Não, homem não chora, homem é durão. Mulher não pode ser objetiva, não pode agir, mulher tem que ser feminina. A mulher reprime então a sua possibilidade de ação, e ela fica sempre submissa. Isso também é sombra. A sombra é tudo aquilo que a gente reprime, que a gente aprendeu a reprimir. Não toque música porque isso não vai te levar para lugar nenhum. Então você reprime esse talento. Você sempre vai deixando reprimido. Uma das principais formas da gente integrar a sombra é olhar para o movimento da inveja. O que eu invejo no outro? Eu invejo no outro o quê? A capacidade de disciplina dele, a capacidade de se expressar. O que eu invejo no outro? Por que eu invejo? E por que a gente não transforma essa inveja em outra coisa que é admiração?
Por que eu não olho pro outro tentando entender o que nele é admirável, em vez de o que eu sinto inveja? Porque esse movimento da inveja e da admiração, ele parece coisas diferentes, mas são a mesma coisa, no fundo. A inveja é você olhar apenas porque o outro alcançou, sem querer passar pelo processo que ele passou. A admiração é você olhar para o que ele alcançou e olhar para o processo e pensar, caramba, eu consigo também. Olha tudo o que ele fez para chegar até lá, então talvez eu tenha que começar agora. Isso é admiração. A sombra, ela é o nosso potencial oculto, digamos assim, que a gente foi incapaz de olhar. E o processo da individuação, o processo de se tornar sua melhor versão, vamos colocar nessa forma, se tornar um indivíduo, de fato, se tornar você, é olhar para aquilo que você reprimiu. Por que você reprimiu? Por quê? Por que algo é certo ou algo é errado? Quem que te disse que é certo ou errado? Não entrando aqui no conceito moral de, não, eu reprimi a minha violência porque eu queria matar tal pessoa. Então a minha sombra é matar, eu vou colocar a luz e vou matar as pessoas. Não é isso. Sombra é aquela parte reprimida, que você deixou de olhar, que você tem medo de ser daquela forma. Você tem medo de expressar os seus sentimentos por causa do que os outros vão achar. Você tem medo de... Você não assume que é um excelente entrevistador porque você aprendeu a se colocar para baixo, talvez por medo de soar arrogante ao assumir uma virtude que você tem. Porque talvez você foi ensinado que isso é arrogância. Não é arrogância, pô. Assume que você é bom, cara. Entende? Tipo, isso também é sombra. Obrigado. Isso também é sombra. Uma mulher que cresceu ouvindo que ser mandona ou que querer agir é ser mandona, ela acaba reprimindo esse lado de agir, então ela vai se tornando sempre fechadinha. E em algum momento que ela precisa agir, de fato, ela fica esperando que os outros ajam por ela e acaba invejando quem tem a capacidade de agir. Também é sombra. Ela tem a natureza da ação, mas ela não age por medo, porque ela foi contada uma história para ela de que ela deveria ser de tal forma. Um homem que se recusa a sentir, foi contado para ele uma história que ele devia ser de tal forma. A sombra é tudo aquilo que a gente rejeita. Quando a gente olha para aquilo que a gente rejeitou sobre nós, que a gente deixou de lado, ali existe a possibilidade de trabalho, de crescimento. A sombra é o tesouro que o dragão guarda, digamos assim. Ou melhor dizendo, a sombra é o dragão e dentro da sombra existe um tesouro, existe uma potência. Tudo aquilo que você reprime, existe também um potencial de ser explorado ali, né? Tipo, eu reprimia muito falar de mitologia, simbologia, etc. Porque os meninos do futebol falavam que isso era coisa de viado. Eu apanhei na escola porque eu tava carregando um livrinho de mitologia, do Thomas Buffett, um livrinho de mitologia grega, e os caras começaram a me bater porque isso era coisa de nerd. E aí eu me fechei. Parei. Beleza, então eu vou querer ser aceito por eles. Cara, tá tudo em sombra isso, entende? Eu sou extremamente introvertido, cara. Sempre aprendi que eu tinha que ficar quietinho pra não incomodar. Talvez eu tenha que falar, entende? É ir contra aquilo que você acha que é... Sombra é tudo aquilo que você aprendeu que deveria ser. Você vai deixando reprimido. Tipo, você aprendeu que deveria ser de tal forma. E só de tal forma você será aceito. E aí você reprime todo lado que você gostaria de expressar.